No episódio anterior, o sonho de trabalhar na Casa Branca virou um pesadelo. Linda Tripp já testemunhou muita coisa, mas nada se compara ao que vai acontecer e o que ela vai ver com seus próprios olhos. A Linda fez uma descoberta muito perturbadora. A Hillary estava armando mais uma. E essa era um golpe bem devastador. Ela encontrou um memorando, uma declaração da Hillary na mesa do Vince. Estava escrito o seguinte: precisamos dessas pessoas fora daqui. Precisamos do nosso pessoal. Esse memorando estava anexado no topo de uma série de documentos do escritório de viagem. Então, antes que pessoas específicas fossem informadas, o diretor de administração da Casa Branca, David Watkins, ele chegou a reunir o pessoal e fazer uma declaração dizendo o seguinte: haverá um inferno para a gente pagar se os desejos da Hillary em relação ao escritório de viagem não forem realizados rapidamente. E aí, eu vou explicar para vocês sobre esse escritório de viagem. Conhecido oficialmente como White House Travel and Telegraph Office, ou White House Telegraph and Travel Office, isso remonta à administração lá do Andrew Jackson. Esse escritório, ele serve para lidar com os preparativos de viagens da imprensa com a Casa Branca, das viagens presidenciais. Então, há uma questão de custos cobrados das organizações de notícias participantes. Nessa época, a equipe de viagem tinha 7 funcionários na prática. Então, a solução deles para a demissão do pessoal do escritório de viagens precisava ser uma justa causa. Só que essa justa causa não existia. Então eles decidiram criar uma. Uma prima do Bill, Catherine Cornelius, foi enviada para o escritório de viagens para descobrir improbabilidade ou então consertar se houvesse uma. E essa moça, isso foi declarado em testemunho, já estava dizendo de muito tempo, antes do dia da posse, que ela ia assumir a liderança do escritório de viagens. Como ela já sabia disso, lógico, a Hillary já havia contado. E o diretor do escritório de viagens era o Billy Ray Daley. E ele ocupava esse cargo desde 1982, mas já operava no escritório de viagens desde 1962. Então, até o momento, ele tinha 32 anos de trabalho. Também tinha um diretor assistente, Gary White, tinha um diretor Halp Manigay, que estava desde 1973, o oficial de comunicação e os assistentes, Barnabé Brussels, John Drevlinger, John Mescawen e Robert Van Ermen. E olha agora o que vai acontecer. Eu vou ter que explicar para vocês o Billy, porque ele vai ser o pivô no meio disso tudo. O Billy, que não era contador, ele estimava os custos com viagens de imprensa em aeronaves fretadas, hotéis e equipamento de telecomunicações para cada viagem. Então ele dividiu o total entre os representantes da mídia que se inscreveram para acompanhar o presidente. Se as suas estimativas estivessem erradas ou se os repórteres cancelassem, a prática do Billy era compensar a diferença para a mídia nas viagens subsequentes. Ele reduziu o orçamento se houvesse pagamento maior, ou então ele aumentava se o pagamento anterior fosse muito baixo. Sem supervisão dos seus métodos de faturamento, o Billy mantinha o livro Razão, livro usado em contabilidade. Os representantes da imprensa sabiam dessa prática e os seus colegas também. Mas ele recebeu pouca orientação sobre como fazer isso especificamente. Simplesmente chegaram para o Billy e disseram: faça acontecer. Como as viagens presidenciais muitas vezes aconteciam em curto prazo, como estava envolvido o dinheiro da imprensa e não do governo, ele não acreditava que deveria abrir o negócio a licitações, ou seja, as emissoras que pagavam para que seus jornalistas voassem com o presidente e a equipe. As companhias de ônibus, de hotéis e as companhias telefônicas, normalmente elas devolviam dinheiro ao escritório de viagens quando era prestado menos serviços do que esperado. E a partir de 1988, o Billy começou a depositar esses cheques de reembolso em sua conta pessoal. E ele começou a usar esse dinheiro para cobrir as somas substanciais em gorjetas e outros pagamentos não registrados que o trabalho exigia.
Então o Beatty racionalizou que não precisava devolver o dinheiro à imprensa, mas poderia compensar diferenciando, dando um desconto na próxima viagem à mídia. Pessoal, só para vocês não ficarem confusos, o que acontecia? Se a empresa devolvia $20 mil de serviços que não foram prestados, o Beatty colocava em sua conta. E aí ele fazia um orçamento. A próxima viagem custaria $40 mil. Então, ao invés dele pegar $40 mil do caixa do escritório de viagens, ele pegava apenas 20 mil e já pegava esses 20 mil que estavam em sua conta e totalizava para assim evitar o transtorno burocrático que havia na época por conta dessas questões, já que era difícil chegar no escritório de viagens e estabelecer o quanto eles poderiam retirar para dar para gorjetas. Então, quando ele fazia dessa forma, ficava muito mais fácil de fazer toda a organização e de cobrir os gastos inesperados que iriam acontecer e podiam afetar o trabalho da Casa Branca, no caso, a viagem do presidente. Não era uma prática corrupta, não era uma prática ilegal, ele estava fazendo exatamente tudo dentro da lei. O único problema aqui era que ele não passava pelos registros burocráticos. E a Hillary já foi preparando a manipulação psicológica. Eu fiquei pasmo quando eu li isso aqui, foi muito forte. Olha o que aconteceu. Quando deu 100 dias de administração Clinton, 2 funcionários do escritório de viagem foram surpreendidos quando o mensageiro uniformizado presenteou cada um com uma rosa vermelha de cabo longo e um cartão do presidente e da primeira-dama, agradecendo-os por seu trabalho duro. Antes que eles tivessem a chance de cheirar as rosas, o mensageiro interrompeu e pegou as rosas de volta e falou: não, vocês não deveriam ter recebido essas. E aí, ele foi embora. E o pessoal do escritório de viagens ficou sem entender nada. Eles até acharam engraçado que foi algum engano que tinha acontecido. Mas, na verdade, isso já era um presságio do que estava por vir, porque essa ação foi orquestrada justamente pela própria Hillary para já causar um desconforto entre eles, para eles já sentirem que a casa ia cair a qualquer momento, mas eles não se tocaram. Isso aconteceu 3 semanas antes do desastre, nós já vamos chegar lá. Uma das coisas interessantes foi que eu fui procurar os autos do pessoal do escritório de viagens e eu achei muito bacana. A gente pensa, pessoas assim que estavam há anos trabalhando, eles contando que muitas vezes as pessoas pensam que o trabalho deles sempre foi glamouroso e eles falaram, não teve nada de glamouroso. No início dos anos 80, as viagens presidenciais que aconteciam ao redor do mundo, eles passaram poucas e boas. Eles disseram que não sabiam contar quantas vezes eles andavam na traseira do caminhão que ficava aberto e eles precisavam conter a bagagem enquanto chovia. Então, assim, foram muitas coisas que esse pessoal passou e eles deram a vida por inúmeras administrações que passaram por ali. Mas a conspiração, ela já estava acontecendo. A Catherine, a prima do Bill, ela já tinha experiência com viagens, porque ela que cuidou das viagens da campanha do Clinton e do Al Gore em 1992. E ela também se reuniu com representantes de uma outra agência que era Worldwide Travel, uma agência lá de Little Rock, do Arkansas, que fazia parte da campanha do David Atkins. E essa agência que também foi usada para os voos durante a campanha. E essa agência, ela já fez parte de uma outra agência que era cliente da firma no qual a Hillary Clinton trabalhava, a Rosely Farm. E a presidente dessa empresa, Beta Carney, foi uma contribuinte muito fiel para a campanha de 92. E ela também doou muito dinheiro para o Comitê Nacional Democrata, que acabou se tornando um dos seus grandes clientes. E a partir daí, muitas portas governamentais começou a se abrir para essa agência. E o pessoal dessa agência eram tão boca grande que eles já haviam, antes mesmo da posse do Bill, eles já haviam falado lá no Arkansas para o jornal que eles esperavam obter o escritório de viagens. Então a Catherine e o David Watkins, o diretor administrativo da Casa Branca, eles desempenharam 3 memorandos no qual ela delineou o plano de como ela iria assumir a operação de viagens e instalar a Worldwide como agente de viagens da Casa Branca. Com esses memorandos prontos, o próximo a entrar na jogada
foi aquele produtor e diretor de Hollywood, o Thomason, lembra? Aquele que conversou com a agente da atriz. Pois é, ele mesmo. Ele era parceiro de negócios de um tal de Darnell Martens. E ele começou a fazer perguntas sobre como licitar alvarás para a Casa Branca. Porque o Thomason e o Darnell Martens, eles eram sócios de uma empresa de consultoria aérea, que era Thomas, Richard e Martens. E eles haviam trabalhado em estreita colaboração com a campanha do Bill. O Thomason, inclusive, já tinha um passe para a Casa Branca e um escritório próprio lá na ala oeste, onde ele dava conselhos sobre eventos presidenciais. Do nada ele chegou, ele não trabalhava ali na Casa Branca, ele vinha como convidado quando queria. Do nada ele veio de tal lugar e de repente ele sabia informações que nem a própria Casa Branca sabia. Então, literalmente, isso aqui tá nos autos, pessoal, nos autos. Ele disse que ouviu um boato sobre transgressões financeiras acontecendo. A campanha do Bill foi o único cliente dessa empresa aérea em 1992. Então, eles coletaram todas as omissões de reservas de voos fretados para a campanha. Então, a expectativa era que a Casa Branca concedesse à TRM um contrato de $500 mil para uma auditoria de aeronaves, no caso do Thomason. E aí o Martenson, cumprindo seu papel de também alimentar o fogo desses boatos, ele fez um memorando colocando as suas preocupações sobre o que podia estar acontecendo de indevido ali no escritório de viagens e enviou um fax para a Casa Branca, para isso tudo ficar registrado. Lembra que eu falei daquela questão que precisava ter uma justa causa? Então, no caso, toda essa papelada serviria como justificativa, tudo armadíssimo. Nesse memorando, ele escreveu que a empresa aérea que trabalhava lá no escritório de viagens, a Airline of the Americans, que era a empresa que o Billy já trabalhava muitos anos, que ele tinha nomeado essa empresa para cuidar das viagens presidenciais, ele colocou no memorando que essa era uma empresa que era altamente republicana e dedicadamente anti-Clinton. Não sei como isso é possível, mas no memorando ele diz que era. Então, com tudo isso já instaurado, eles chegaram para Cornelius, a prima do presidente, e disse o seguinte: agora você mantenha seus olhos e seus ouvidos abertos. Aí o Thomason foi lá e conversou com a Hillary pessoalmente sobre as novas informações que ele havia descoberto. Então ele foi também passar essas resoluções para o Vince Foster e para o Kennedy, que também trabalhava no escritório de conselho da Casa Branca. Então, essa prima do Bill, a Catherine Cornelius, que no caso tinha uma jurisdição nessa questão, ela produziu vários registros que ela levou secretamente para sua casa e os advogados, eles recomendaram uma auditoria, mas foram informados que a Casa Branca não tinha capacidade para fazer. Então, o Kennedy se reuniu com agentes do FBI, que inicialmente disseram que eles não acreditavam que havia evidências suficientes para começar a investigar o pessoal lá do escritório de viagens. E aí também tem uma parte que eu não entendi, não sei se ficou clara, mas parece que o Kennedy, ele pode ter feito um jogo de rivalidade com o FBI. Ele disse que se o FBI não respondesse rapidamente o pedido da Casa Branca, eles iriam recorrer à Receita Federal. E aí, no fim, a Catherine Cornelius foi até os agentes do FBI e ela os convenceu que uma investigação era necessária. Ela disse que achava que coisas suspeitas estavam acontecendo e que haviam propinas e discrepâncias de um caixa pequeno. Só que ela não mencionou para o FBI que ela pretendia assumir a administração do escritório. Ela deixou essa parte de fora. Quando o FBI se preparava para iniciar sua investigação, o Vince tentou retardar os eventos. Antes de demitir qualquer funcionário, ele queria primeiro ter uma revisão completa das finanças do escritório de viagens, o que foi feito pela empresa de consultoria KPMG. E aí, ele pediu aos agentes do FBI que esperassem até que essa auditoria fosse concluída. Mas o Thomason, a Catherine Cornelius e o namorado dela, Jeff Eller, que já trabalhava no escritório de comunicações da Casa Branca, pediram uma ação rápida. E a palavra final também foi a Hillary, que disse que queria uma ação imediata. Mas no contragolpe,
o Vince pressionou o Mac McLart, o chefe de gabinete da Casa Branca, para paralisar toda a ação que houvesse contra os funcionários até que uma revisão fosse concluída. E essa revisão foi concluída e a KPMG encontrou problemas no escritório de viagens e mais ou menos uma discrepância de $18 mil para o caixa de pequenas despesas. Então é lógico que para alguém que fizesse uma investigação olhando por fora, nitidamente iria parecer que a Casa Branca estava sendo roubada, que o escritório de viagens estava sendo roubado. Simplesmente se eles sentassem e conversassem com o Billy e pedissem o caderno dele, lá ia estar todos os cálculos, todas as evidências, tudo certinho, ano após ano, o que ele estava fazendo. E aí o David Atkins, quando chegou esse resultado da revisão, ele foi lá no escritório de viagens e demitiu 7 funcionários. Inicialmente ele disse que a equipe tinha 1 hora para limpar as mesas. E chegou no momento em que os pertences pessoais de fotografias, de viagens, de tudo que era relacionado aos anos de serviços, começou a ser jogado fora na cara deles. Eles não tinham direito de pegar suas próprias coisas. O David deu ordem para ir jogando todas essas coisas fora. E para piorar, de repente, eles se veem na televisão que a secretária de imprensa, a porta-voz da Casa Branca, está anunciando ao vivo que eles estão sendo demitidos e que o FBI vai começar uma investigação porque a suspeita de fraude, desmoralizando a equipe inteira. Gente, nós estamos falando de pessoas assim com 30 anos de serviço ali, imagina. Eles foram escoltados para fora dos jardins da Casa Branca como se fosse uma quadrilha e foram colocados numa van do governo sem janelas. E o serviço secreto foi dado ordens para se organizar por volta deles para ficar observando, como se eles fossem literalmente uns bandidos. Vários funcionários da Casa Branca tentaram desesperadamente impedir a porta-voz da Casa Branca, Didi Myers, para excluir essa referência da investigação do FBI contida nos pontos de discussão que ela ia fazer ali para a imprensa, mas ela também não quis saber porque fazia parte da armação. E isso que ela fez, por ordem da Casa Branca em si, é ilegal, porque é contra a política do FBI discutir a existência de uma investigação. A Linda ficou pasma com tudo que aconteceu. Ela ficou com a consciência extremamente pesada porque ela tinha descoberto com uma antecedência que uma armação estava acontecendo para que eles fossem demitidas, mas ela não teve coragem de avisar, o medo era muito. E o Billy foi preso. O FBI prendeu o Billy porque aparentemente ele estava roubando dinheiro da Casa Branca. Só que o improvável aconteceu. Embora a Hillary tivesse orquestrado todo esse plano mirabolante, a mídia se revoltou. Eu acho que assim, é uma das poucas vezes que a gente vê a mídia sendo honesta quando se fala dessa administração. O New York Times fez artigos mas descendo duras críticas em relação ao que aconteceu. Os oponentes políticos, as críticas deles caíram como chuva para cima da Casa Branca. Se tornou um alvoroço e um escândalo que jamais a Hillary podia ter imaginado, porque todo mundo sabia, os jornalistas sabiam, as outras pessoas sabiam do trabalho do Billy. Eles sabiam que aquele homem antiquado, um homem tradicional, que trabalhava há muitos anos, ele anotava as coisas em um livro Razão. A pressão foi tamanha que a Worldwide Travel, que era a agência que eles estavam querendo colocar lá dentro, retirou-se voluntariamente por conta da pressão. O chefe de gabinete, o Mac McLart, foi pedir desculpas pessoalmente para os funcionários, só que o Billy já estava preso porque o estrago já tinha acontecido. Até explicar, isso aqui, ó, infelizmente ele
entrou no meio dessa confusão toda. A forte atenção que a mídia deu forçou a Casa Branca a readmitir a maioria desses funcionários. Eles entraram em licença administrativa imediatamente depois que o escândalo começou, e 2 foram aposentados, no caso o Billy, que estava preso, e um outro também que já estava com certa idade. Aí o Departamento de Justiça notificou que esses 6 funcionários não seriam mais investigados, que tudo seria acarretado até para cima do Billy. E enquanto essa confusão toda estava acontecendo, entre junho e julho, o Wall Street Journal fez severas críticas ao Vince Foster, mas eles fizeram críticas assim constantes ao trabalho dele. Eu não sei exatamente o porquê que o Wall Street decidiu pegar no pé do Vince, mas ele já não gostava dos holofotes públicos e ele começou a sofrer perda de peso e contínua insônia por conta da pressão que estava acontecendo. E a situação com o Vince estava desmoronando porque ele já tinha aquela relação altamente abusiva com a Hillary. E ele estava experimentando uma série de fracassos que ele nunca tinha tido em toda a sua carreira. Toda a questão com as indicações, com as burocracias, e agora esse escândalo. Era um escândalo atrás do outro. Vocês estão vendo aqui desde o começo quantos escândalos envolvendo o nome do Bill e da Hillary. E quanto mais a situação apertava, mais a Hillary repreendia cruelmente e publicamente o Vince, de uma forma muito vulgar. E isso causava uma turbulência e um transtorno muito grande. Quando a Hillary chegava, todo mundo ficava de cabeça baixa, porque já aconteceu de uma pessoa olhar da Hillary e ela não gostar do olhar desse indivíduo e ela demiti-lo no dia seguinte. Então, quando ela chegava, todo mundo ficava assim e só falava com ela se fosse solicitado. Enquanto estava rolando toda essa questão jurídica e as investigações que começariam por conta das demissões lá no escritório de viagens, em 20 de julho de 1993, marcou 6 meses desde a posse do Bill. E nesse dia a Hillary não estava na Casa Branca, o que já deixava tudo menos tenso, muito mais leve e as pessoas menos nervosas. E ela ainda conta que naquele dia ela chegou na Casa Branca e ela cumprimentou o chefe Bernard dizendo: "Bom dia, Bernard." E ela também pontuou dizendo o seguinte: "Pronto para o grande dia?" Bernard respondeu brincando: "Por quê? Que grande dia? Tá acontecendo alguma coisa hoje?" E ele sorria muito. E na verdade é porque nesse dia iria ser nomeado o novo diretor do FBI. Essa indicação o Bill conseguiu com sucesso. Então o clima estava leve, a nomeação ia acontecer ali no Rose Garden da Casa Branca, no jardim. E naquela época a nomeação para o cargo do FBI era muito mais importante do que é agora. Quando começou a se aproximar a hora do anúncio da nomeação, do evento que ia ter ali no Rose Garden,
todo mundo começou a descer. Então alguns do pessoal ficou nas proximidades, atrás das câmeras, bem atrás ali do pequeno jardim, enquanto outros ficavam do outro lado. E o Vince, ele ficou sozinho. Ele estava ali sobre a colunata que une a ala oeste com a residência. Tecnicamente, ele estava presente na nomeação, mas obviamente escolheu não fazer parte da comoção. E ele estava completamente diferente do Bernie, que sorria de orelha a orelha. O Vince, ele estava mais contido, mais fechado, mais silencioso. E na noite anterior, a Linda foi até o escritório do Vince e perguntou se ele gostaria que ela liberasse seus filhos para que eles pudessem participar do evento no dia seguinte. E aí o Vince olhou para ela, pensou por um momento e então disse que não, que ela já tinha muito trabalho para fazer. E ela assegurou que não era incômodo, que ela sim poderia fazer isso. Mas aí ele disse que não precisava. Por mais que ele trabalhasse bastante, ele sempre foi um pai muito dedicado. E naquela manhã, quando a cerimônia de nomeação do Louis Fresh, novo diretor do FBI, acabou, houve uma sensação de jovialidade e de celebração entre a equipe, entre todas as pessoas que haviam trabalhado arduamente para que isso fosse possível. O evento tinha acontecido sem problemas, estava todo mundo animado, então se soube que alguns funcionários decidiram fazer um almoço ao ar livre. Só que o Vince não participou. Quando a Linda, o Vince e a equipe voltou para o escritório, a secretária do Vince chegou até Linda e disse o seguinte: eu tenho que sair para cuidar de alguns negócios e eu vou embora por um tempo, mas eu volto mais tarde. Você pode ficar de olho no Vince? Pegue um lanche para ele daqui a pouco e ajude com o que ele pedir, tá bom? Então a Linda respondeu: sem problemas. O que está no calendário dele para hoje? Aí a Deb respondeu: nada mesmo. Sua Alteza se foi, então ele teve um dia excepcionalmente fácil. Sua Alteza quer dizer Hillary. Aí ela rebateu dizendo: ok, sem problemas, vejo você quando voltar. A maioria ali do pessoal da ala oeste pedia refeições no White House Mess por telefone. Era a equipe de cozinha ali da Casa Branca. Então a equipe de lá ligava e avisava que a comida estava pronta e os funcionários desciam para ir buscar. Então tinha ali esse sistema da comida que funcionava muito bem, exceto de que a Linda disse que a questão que incomodava um pouco era que a maior parte das vezes eles almoçavam em cima da mesa do trabalho. Então eles trabalhavam e comiam ao mesmo tempo, porque eram muitas questões para resolver. Então tecnicamente não havia intervalo nenhum. Então depois a Linda chegou até o Vince e falou que ia pedir um almoço e perguntou se ele gostaria de alguma coisa. E ele respondeu que sim. E ele disse que queria que trouxessem um cheeseburger para ele. E a Linda, tentando animá-lo, falou: sem bagre hoje? E ele respondeu bem categoricamente: não, obrigado. Hoje não. Passou-se um pouco de tempo, a Linda desceu para pegar o seu almoço e o cheeseburger do Vince. E durante as administrações do Bush e do Clinton, teve uma preponderância de M&M's em todos os lugares. Aí a Linda pegou uma bandeja e despejou um número excessivo de M&M's no Vince. Ela tentou fazer com que ele sorrisse de alguma forma. Ela voltou a escada acima. O Vince estava lendo um jornal quando ela chegou. Ela acredita que foi a página do The Boston Globe. E como ele estava sentado sobre o sofá, já que o escritório dele era minúsculo, ele estava de costas para ela. Então ela chegou, colocou a bandeja sobre a mesa e ele, infalivelmente educado, agradeceu. E ela respondeu: o prazer é meu, aproveite esses M&M's. E foi a primeira vez que ela ouviu lendo um jornal, porque basicamente nunca tinha tido um dia tão tranquilo, calmo e relaxado ali na Casa Branca. Depois de um tempo, o Vince saiu do seu escritório carregando a sua bandeja. E quando ele o abaixou, a Linda percebeu que ele havia deixado muitas batatas fritas e que ele tirou a cebola do cheeseburger. Então nessa hora ela já fez uma nota mental de que da próxima vez ela vai pedir sem cebola. E aí, antes de sair pela porta, ele olhou para Linda e disse para ela: obrigado de novo. E ele sorriu levemente e brincou e disse: com certeza há muitos M&M's aqui, divirta-se. Pegou o paletó e jogou em cima do ombro e, sem carregar nada, caminhou pela porta dizendo: eu volto. E então a Linda nunca mais o viu. Essa foi a última coisa que Vince Foster disse a alguém. O Vince saiu da Casa Branca e dirigiu 15 minutos até chegar ao até então desconhecido Fort Myers Park. E quando ele chegou no parque, ele abriu a porta, saiu do carro, pegou o revólver que havia herdado do seu pai, abriu a sua boca